Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está agora no canal Rascunho EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4, da classe dos jovens. A classe dos jovens está estudando esse trimestre, terceiro trimestre de 2021, a vigilância, justiça e o culto a Deus. Não é? Esse tema está baseado nos livros dos profetas menores, que totaliza 12 livros. E nesta oportunidade estaremos estudando sobre Amós, o tema de adoração com justiça. A lição de número 4 é Amós, a adoração com justiça. Então nós vamos trabalhar um pouco esse profeta, o profeta que não tinha, era leigo, mas Deus chamou para o ministério profético e ele cumpriu o dito do Senhor conforme o Senhor lhe ordenara, né? Então, independente da sua classe, se Deus chamou, ele garante. Glória a Deus. Diz-se de passagem que a palavra, o oráculo, quem dá é ele. E assim foi, né, na vida dos profetas que vieram para trazer mensagens de advertência ao povo de Israel, ok? O livro de Amós, a mensagem dele é um castigo vindouro, ele vai trabalhar isso, ele vai falar da restauração, o castigo vindouro e seguido aí de restauração, né? Então, nós vamos observar certa semelhança de termos de muitos profetas que se passaram, né? Isso implica o fato de haver um fator predominante que ocasiona a mensagem, né, do profeta, a saber, o pecado nacional. Por isso a mensagem de sua maioria são coordenadoras, né, são condenadoras, porque era profecias para a nação, né, profecia para a nação. E assim sucessivamente. Ele vem trazendo dentro do seu escopo o julgamento para a nação, do capítulo 1 até o capítulo 2, do capítulo 3 até o capítulo 9, ele vai falar sobre o julgamento de Israel. Do capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 15, ele trata da restauração de Israel, né? Vamos trazer aqui um escopo. Quem era Amós, né? Amós foi um profeta, como todos já sabem, e ele era de Tecoa, né, uma aldeia situada aí aproximadamente 16 quilômetros do sul de Jerusalém e 9 km de Belém e 20 km a oeste do Mar Morto, né? Então o nome Amós significa carregador de fardos, né? Não vamos confundir com o pai de Isaías, que também chamava Amós, né? No hebraico nós vamos observar que significa carregador de fardo, ou de fardos no caso. Além de ter dito aí em seus escritos, nada se sabe sobre quem foi Amós, sua parentela, né? Porém, em seu livro vamos encontrar alguns detalhes importantes que fornecem informações valiosas sobre a historicidade de Amós, ok? Dentro dessa proposta, nós podemos observar um comentarista chamado Campbell Morgan. Ele vai trazer um escopo e ele apresenta o pecado da nação da seguinte maneira. Ele vai falar do pecado da Síria, que relatava-se crueldade, do pecado da Filistia, que relatava-se tráfico de escravo, do pecado da Fenícia, que é negociante de escravo apesar do pacto, né? E também ele vai trazer o pecado de Edom, né? Uma incorregibilidade determinada e vingativa. Ele vai falar também sobre o pecado de Amon, a crueldade baseada na cobiça, né? E também do pecado de Moabe, o ódio com violência e vingança, né? Ele vai falar do pecado de Judá, que as leis de Deus foram desprezadas. Isso do capítulo 1 até o capítulo 2 ele vai fazer essa tratativa, né? E também ele vai despertar falando do pecado de Israel, corrupção e opressão. E a corrupção era dos líderes, né?
e a opressão. Na verdade, todo sistema corrupto oprime. Todo sistema corrupto não dá informação, ele obtém informação, e assim sucessivamente. Então, todo sistema corrupto é um desastre. Quando ele vai falar sobre o julgamento de Israel, ele vai expor 3 discursos. No capítulo 3 até o capítulo 6, ele fala, é um discurso. Nesse discurso ele vai dar 5 versões, que está registrado no capítulo 7, versículo 9, até o capítulo 9. Então, os 3 discursos, primeiro ele vai começar aí falando, ouça esta palavra, ou seja, ouça isto, né? O tema do segundo discurso ele vai dizer, por causa da opressão dos nobres, e da idolatria geral da nação. O terceiro tema ele vai falar sobre o julgamento impenitente a ser evitado, né? E pode ser evitado buscando a Deus. É isso que ele estava dizendo. As visões de castigo, ele teve visão de gafanhoto, o fogo do abismo, o prumo, o cesto de frutas, né? de verão, no caso, no capítulo 8, por exemplo, o Senhor sol sobre o altar, ele teve a visão sobre o Senhor sobre o altar, né? E assim sucessivamente. Quando ele vai falar sobre a restauração, no capítulo 9, do verso 7 até o verso 15, ele vai falar sobre a dispersão de Israel e seu aperfeiçoamento e purificação. Depois dos fatos a serem realizados, o reino davídico seria novamente restabelecido, aliás, né? E então a nação de Israel inteira seria aí as nações que permeava. A Palestina seria próspera, Israel herdará para sempre a terra que lhe foi prometida, lhe foi prometida, né? Dentro desse escopo de informação, eu recomendo que quem tem o livro de apoio da lição, ele vem trazendo mais informações muito objetivas, né? Principalmente do fator biográfico e também da contemporaneidade do profeta, né? Então Amós, o profeta, ele viveu no século 8 aproximadamente, profetizou durante o reinado de Uzias em Judá, no Reino do Sul, e no reinado de Jeroboão, em Israel, no Reino do Norte, né? Logo na introdução do seu livro, o profeta Amós ele vai informar os seus leitores as visões que teve, né, da parte de Deus. Ocorreram 2 anos antes, né, do grande terremoto. Esse terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias, e foi um evento memorável, foi lembrado pelo profeta Zacarias como um ato de julgamento divino, a saber, no capítulo 14, verso de número 5. Tem gente que pega esse texto e aponta que é quando Jesus voltar e aquele negócio todo, só que dentro da historicidade isso não procede, né? Então, voltando aqui para o assunto, o profeta Amós era um homem simples, era de origem rural, era um homem leigo, né? Então ele foi um pastor de ovelhas, né? Capítulo 1, versículo 1, ele foi boiadeiro, colhedor de sicômoro, era uma espécie de figo no caso, né? Um tipo de figo que está isso ele vai dar essa informação quando Amazias queria suas credenciais de profeta. Ele disse, eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas se o Senhor me deu a mensagem, eu entregarei, eu falarei, não é? Então Amazias ficou meio que sem entender, porque ele queria a credencial, mas Deus havia mandado. Deus não precisa de papel ou credencial, não, Deus precisa de um coração contrito e disposto a entregar a sua sacrossanta palavra, não é? Os seus oráculos. Então a sua familiaridade com o campo a ser denotada várias vezes a sua mensagem profética, como por exemplo, quando ele usava, se referindo aos animais, no capítulo 5, verso 19, insetos ele vai se referir no capítulo 7, versículo 1, e frutos, né? Sobre aquela cesta de frutos no capítulo 8, verso 1. Então, os jovens terão uma lição muito boa, acredito que muito movimentada, tem assunto sobejo aí para a aula desse domingo, né? Dia 25 de julho de 2021. Vai ser uma aula espetacular, acredito que tem como explorar bastante aí, não é?
O texto bíblico em classe, da lição da classe de jovens, está pautado no capítulo 5, versículo 21 a 23, quando o comentarista colocou, quando o texto, aliás, do livro de Amós, ele vai dizer: aborreço e desprezo as festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito, dos teus cânticos, porque não ouvirei as dos teus instrumentos. Deus não estava interessado em adoração disfarçada. Deus não está disfarçado, não está interessado em adoração disfarçada, adoração desprovida de arrependimento, adoração desprovida de confissão, adoração desprovida de sinceridade. Deus não está interessado, né? Quando vamos trabalhar toda essa proposta de Amós, conforme eu já disse, sobre a vida dele, né, que ele era um homem simples, está aqui no primeiro tópico da lição, o profeta Amós. O primeiro subtópico é a sua vida, também já tratamos, e o segundo subtópico é um homem simples. O terceiro subtópico é um homem preparado, certo? Como pastor, ele precisava muito, ele pastava muito sozinho, meditando e observando a natureza. As ilustrações utilizadas da sua profecia era exatamente daquilo que ele estava vendo da natureza. Então ele usava aquilo como uma ilustração. Aliás, são belíssimas ilustrações que nos levam realmente a pensar e a rever conceitos, né? A rever conceitos, fazer uma introspecção, enfim. Então ele foi extraída da vida diária dele, né? Toda aquela visão que ele tinha, Deus mostrou conforme ele estava entendendo. As visões diárias que ele tinha era relacionada à sua vida diária, né? Pautada na sua vida diária. Dentro do contexto histórico, nós vamos ver dentro desse livro, Amós desenvolveu o seu ministério. Segundo tópico, aliás, vai dizer o contexto histórico de sua profecia. Amós desenvolveu o seu ministério na época em que Jeroboão II reinava em Israel e Uzias em Judá. Então, foi um período de grande prosperidade para ambos os reinos. Eles tinham crescido, Uzias fez um bom trabalho, principalmente no início do seu reinado. De acordo com o Antigo Testamento, ele foi contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías, Miqueias. Então, o clima de governo entre Jeroboão II e Uzias era amistoso, né? Eles não estavam brigando. Então a briga, a intriga, a rincha não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalha em todas as esferas, né? E assim sucessivamente. Então não é bom. Em nome da bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós, é melhor ficar com paz do que com a razão, certo? Não vem ao caso aqui, mas em vez de razão, é melhor ter paz. Glória a Deus, né? Então, esse período de prosperidade de Israel, a paz na política, a expansão territorial, eles conduziram aí Israel dentro da sua proposta para um período de prosperidade material. As nações vizinhas eram tributárias do norte, as riquezas afluíram em Israel. Então os novos ricos perdiam a paciência com as restrições dos trabalhos impostas pela lei do sábado, né? A vontade de acumular riquezas, que tomou maior que o anseio de obedecer à lei. Então esse problema da ganância, da riqueza, realmente coloca barreira no desenvolvimento da obra de Deus, né? Quando a pessoa intrinsecamente quer ficar rico e nas costas dos outros e com impostos e com cada vez mais aquela ganância demais, nunca tá bom, nunca tá bom. Deus cuida disso também. Deus toma conta disso e prestará conta quem deve a isso, né? Então a ganância tem sido um forte tropeço na vida de muitos. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 9 a 10. Então podemos observar que o comentarista Israel Trotter, ele não aliviou, ele colocou um texto, colocou exatamente como diz a mensagem
do profeta, Amós. Então Amós, sem dúvida, era de fato o profeta natural de Judá, reino do sul, e teria sido convocado principalmente a Israel, o reino do norte. Então, e aí chama atenção sobre a forma ousada que seu ministério se desenvolveu. Ele tinha as palavras duras, Deus dava a palavra dura para ele, e ele fez tudo conforme o dito do Senhor. Então o profeta Amós recebia em visão as palavras que devia dizer. Então Amós capítulo 1, versículo 1 já nos aponta isso. Então provavelmente ele profetizou durante o reino de paz e prosperidade que Israel experimentou, conforme já disse, e está pautado na nossa lição no reino de Jeroboão II lá em Israel, ou no reino do norte, né? Então durante todo esse período, pelo menos 40 anos, né, que ele, no reino do norte, ele não sofreu nenhuma ameaça militar significativa, ou seja, o Egito e a Babilônia estavam enfraquecidas, a Síria estavam em pleno declínio após a morte de Hadad-Merari, né? Hadad-Merari III, depois que ele morreu, eles decaíram a Síria, né? E assim sucessivamente. Então naquela época também havia paz em Israel, não é? Havia paz em Israel e Judá, e o rei tinha restaurado aí as fronteiras de Israel de acordo com o profeta Jonas, né? Havia sido profetizado lá desde 2 Reis, capítulo 14, verso 25, né? Então, apesar de grande prazer a mensagem profética de Amós ter se dirigido ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá, conforme vamos ver em Amós capítulo 2, versículo 4 e 5, Amós capítulo 9, versículo 11, não é? A parte importante do ministério profético dele foi cumprida lá em Betel, no centro de idolatria, né, a apostasia religiosa do reino de Israel. E vamos ver isso no capítulo, essa anomalia que já estava estabelecida ali, e está retratada, está escrita no capítulo 12, versículo 26 a 33 de 1 Reis, né? Então a profecia de Amós censurou a condição social. Amós, ele trouxe aí, capítulo 2, versículos 6 e 7, a condição moral também, capítulo 2, versículos 7 e 8, e a condição religiosa. Essas três esferas estavam em perigo. Logo, Deus tratou de trazer o povo de Israel para uma realidade, que eles estavam fugindo da sua realidade. Vamos restaurar aqui a condição social, né? Então, isso quer dizer, quando um povo é ofendido socialmente, está acontecendo ali injustiça, né? Injustiça social. E ele profetizou contra isso, né? Até porque a justiça suprema de Deus, ela opera em todas as esferas da humanidade, né? Então, o profeta viveu aí numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos, a imoralidade estava num nível abominável. Então, por um lado, o povo estava sendo próspero, por outro lado, eles estava entrando em perversão totalmente, tanto social, quanto moral, quanto religiosa, entendeu? Aí chegou o profeta, Deus enviou para dizer a eles o que eles tinham que parar de fazer urgente, né? Então, enquanto que os verdadeiros fiéis eram ridicularizados por sua devoção, além do povo tinha sido ali oprimido, né, devido à injustiça social. Injustiça social realmente traz um problema gravíssimo para a sociedade, né, seja ela de qual país for. Eu falo na sociedade dentro do contexto geral. Então, esse cenário que o profeta Amós profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus e castigaria Israel e Judá por causa da infidelidade pactual característica desse reino. Então, porém, a profecia de Amós também apontou para a esperança e restauração e grande exaltação para o povo, né, do Senhor após o exílio que se aproximava. Então, também é muito importante informar que as profecias de Amós revelavam sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Amós falou sobre a restauração do governo, o juízo que se encontrava em cumprimento no pleno final, em plena final em Cristo, ou seja, não apenas sua vinda, sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória para estabelecer o seu reino universal de novos céus e nova terra, conforme pautado em Mateus capítulo 1, verso 1, Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, Apocalipse 22, versículo 16,
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34 e 36, e Atos, capítulo 15, versículo 13 a 19, e também 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo versículo 23 a 25, e assim sucessivamente. Então, um claro exemplo dessa, que denota isso, que Tiago vai interpretar as palavras do profeta Amós. Ele usa as palavras do capítulo 9, versículo 11 e 12. Tiago vai usar isso lá no concílio de Jerusalém, né? Quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi, do qual o profeta Amós falou, ia se cumprir ia se cumprir em Cristo, estava se cumprindo. Então se cumpriu quando os judeus e os gentios foram chamados à salvação. Paulo vai tratar muito bem isso na sua carta aos Efésios, né? Mas Pedro já trabalhava isso no capítulo 15 de Atos, versículo 14 e 18, né? Para a proclamação do evangelho do mundo inteiro, né? Dentro da proposta estrutural do livro de Amós, nós vamos ver que ele vai falar sobre 8 oráculos do juízo contra as nações. Do capítulo 1 até o capítulo 2, ele vai citar 8 oráculos. No capítulo 3 e 6, ele vai pregar 3 sermões sobre o juízo vindouro em Israel. No capítulo 7 a 9, até o versículo 10 do capítulo 9, ele vai trazer 5 visões do juízo vindouro de Israel, né? E no capítulo 9, versículo de 11 a 15, ele vai falar 5 promessas de restauração. Então é importante notar que Deus, ele não só castiga, Deus trabalha, Deus não castiga, Deus age com justiça, é diferente, né? Então nós vamos observar que todo esse conteúdo dos oráculos, ele iniciou dentro do seu livro com uma profecia, quando ele fala da figura de Deus, de um leão que urge, né? E como uma forte tempestade, ou seja, o israelita acreditava que ele era obrigado a protegê-lo, independente de qualquer coisa que estava se passando aí. Então eles eram presunçosos com respeito a isso. Deus disse: não é assim não, vocês transgridem a lei, vocês desobedecem e ainda quer viver como que nada tivesse acontecendo. Não, Deus envia o profeta e faz toda aquela advertência, né? Advertência com respeito a essa situação. Nessa sessão das profecias, ele vai falar sobre os pecados e juízo vindouro de 8 nações, né? 6 nações, ele vai trabalhar sobre os estrangeiros, Judá e Israel, né? Cada oráculo começa com a seguinte expressão: por 3 transgressões, por 4 não retirarei o castigo. Meu Deus, ele vai começar assim: Amós capítulo 1, versículo 3, versículo 9, versículo 6, capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 13, capítulo 2, versículo 1, versículo 4 e versículo 6. Então, essas 8 nações tinham que escutar tudo isso que estava sendo dito, não é? E assim sucessivamente. No senso justiça universal, ele vai considerar as nações responsáveis não somente por toda forma como você estava sendo tratado ali, e como também a deslealdades em relações internacionais, refletindo-se na corrupção do coração humano. Edom, por exemplo, por meio de Esaú, Amon e Moabe, por meio de Ló, eram parentes de sangue de Israel, mas não lhe mostravam simpatia, né? As compaixões pelos campos de guerra, ao vender os israelitas como escravo, né? As cidades mercantil lá de Tiro, entendeu? E por esse fator Deus envia o profeta e vai fazer juízo duro, e promete juízo duro, juízo sem volta, não tiraria a palavra. Meu Deus, não é? Então é preciso ter cuidado quando tratarmos sobre as coisas de Deus. O profeta Amós, ele vai usar os segmentos dos demais profetas no que diz respeito à justiça social, né? A lei mosaica, o Senhor forneceu o mandamento de seguido por Israel, de não removerei os fardos da pobreza, removerei o fardo da pobreza. Em Deuteronômio capítulo
15, versículo 4. Então aí a justiça social já estava em ação. Os ricos tinham a responsabilidade especial de cuidar dos pobres e necessitados. Não é? Eles deviam emprestar dinheiro sem cobrar juros. Capítulo 23, versículo número 19 e 20 de Deuteronômio. Então a relação dos profetas com a justiça social já era de muitos tempos atrás, né? Desde o tempo de Mosaico, desde o tempo deuteronômico, que já era mandamento de Deus. Outras passagens aqui que denotarão a justiça social que era antiga, não era daqueles dias, era já antiga. Veja bem, e permitia aos pobres que os pobres respingassem os seus campos, ou seja, depois da colheita, voltasse lá para ver se tinha vítima, né, os restos que caíam, para que seja aproveitado. Eu me lembro que quando eu trabalhava na roça, na região cacaueira do estado da Bahia, obviamente tinha um movimento chamado bate-folha, ou seja, o cacau dá muita folha e tal, então passava-se colhendo e levando e fazendo a colheita geral, e o pessoal vinha atrás para fazer as pilhas e quebrar o cacau, levar para a barcaça para secar e tal. Aí o bate-folha se encontrava muitos cacau jogados debaixo das folhas, porque quem passava não conseguiu ver, então quem ia bater no folha deixava, você trabalha aí, eu lhe dou o bate-folha, ou seja, o cacau que você achar debaixo das folhas aí é seu, você pode pegar que é seu, você quebra, vende, e tinha gente que se beneficiava muito com isso, porque achava muito cacau nas folhas, dependendo do tamanho da roça, né? E denota-se bem isso aqui, ou seja, que respingasse aí em seus campos, ou seja, as espigas que caíam ali e que eles não conseguiam ver, vinha alguém pobre que pudesse ser sustentado por aquilo, né? Levítico capítulo 9, versículo 9 e 10, né? Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 e 20. Então, os juízes não podiam negar a justiça aos pobres. Estou falando de justiça social. Êxodo capítulo 23, versículo 6. Eles tinham que dar atenção especial à situação da viúva, dos órfãos, no capítulo 4, capítulo 10, versículo 18. O dízimo, por exemplo, atendia o foco também era atender à justiça social, cuidar do órfão, da justiça, da viúva, e deixasse uma parte reservada lá para os estrangeiros, ou seja, alguém que chegava desprovido de comida, de vestes, de manutenção básica, né? Então o dízimo também era para isso. Então já atendia, essa justiça social sempre foi em atenção de Deus. Deus sempre deu atenção a isso. Amós vai falar da falta de alimento. No capítulo 4, verso 6, ele vai ver essa informação no capítulo 26 de Levítico, versículo 20, Deuteronômio 28, versículo 20, 38 e 40. Ele vai falar sobre uma estiagem, né? Capítulo 4, versículo 7 e 8, ele vai usar também as informações que está em Levítico, capítulo 26, versículo 19, Deuteronômio 28, ou seja, essas informações que ele cobra aqui, Amós cobra, já havia desde no Antigo Testamento, na lei do Levítico, no Deuteronômio, né? Já registrava-se lá. Pragas e bolor nas safras, por exemplo, ele também advertiu no capítulo 4, verso 9 de Amós, e isso estava registrado já no capítulo 28, versículo de número 22, né, de Deuteronômio. Ele falou também de invasões de gafanhoto, em que diminuiria aí as colheitas, no caso no capítulo 4, verso 9, também no versículo 28, versículo 38 de Deuteronômio. Ele também falou sobre pestes e doença, capítulo 4, versículo de número 10. Isso ele já estava registrado também por Deus, por meio da lei levítica, dos levitas, ou seja, no capítulo 26, versículo 16 e 25, e Deuteronômio 28, versículo 21, 22, 27, 28, 58 a 61. Não é? Então, a derrota militar e o exílio, também pautada por Amós, capítulo 4, verso 10 e 11, né? Já estava também pautada há muito tempos atrás, em Levítico e em Deuteronômio. Né?
Então as pessoas deveriam se preparar para o encontro com Deus. Isso não foi por falta de aviso. Então tinha que cuidar sim da justiça social, não é? E assim sucessivamente. Ainda ele deu ênfase à gravidade do juízo vindouro, e o texto no capítulo 5 ele começa com um lamento fúnebre, né? Ele vai trabalhar essa proposta. Ainda trabalhando a questão das dívidas, para quem não podia pagar, devia ser cancelada a cada 7 anos. A cada 7 anos devia ser cancelada as dívidas daquele que não podia pagar as suas dívidas, né? No capítulo 15, versículo 11 de Deuteronômio. Os terrenos vendidos, por causa delas não tinham de ser revertidos no ano de jubileu, a família do proprietário original, ou seja, quem não podia pagar, aqueles terrenos que durante o período do jubileu, né, em alguns casos também ia para 50 anos, e se não pudesse entregar, o dono do terreno não podia pegar. Estava pautado isso no capítulo, já estava pautado no capítulo 25 de Levítico, né? Então, aborrecei o mal e amai o bem, estabeleceu o juízo da porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Capítulo 5, versículo número 15, então, do livro de Amós. Então, o chamado profético justiça social, ele continuou no Novo Testamento. Lucas, João, Atos, Tiago vai fazer essa tratativa. Como estava vendo aqueles ricos lá, cada vez mais querendo mais e deturpando tudo que Deus havia feito, Deus levanta o profeta Amós com muita veemência e com muita veracidade, obviamente, para trazer e adverti-los, né? Se vocês não fizerem juízo, vocês terão dificuldade comigo. Era isso que Deus estava trabalhando, né? Não adiantava ir ao templo com seus carros, com seus bolsos estrubando de dinheiro, com já uma proposta para sair dali para grandes churrascarias, se tem alguém que está passando fome, né, na mesma comunidade. Qual é a justiça que está sendo feita, né? O terceiro tópico vai dizer assim, a adoração com justiça. Então a mensagem do profeta do livro de Amós pode ser dividida em duas partes principais aqui, diz o comentarista Tiago Trota. Pela primeira sessão, situa-se o oráculo que viria da palavra. Eu já trabalhei isso dentro dessas visões aí logo no início do vídeo. Então, a responsabilidade social, Amós entrou em um mau governo, né? Encontrou, aliás, um mau governo em Israel. Oséias, seu comportamento, fez denúncia também semelhante em Oséias capítulo 5, verso 1, Oséias capítulo 7, versos 5 e 7. Né? Então, as instituições de Israel transformaram a justiça em losna, né? Em alosna, uma erva daninha aí que tinha naqueles dias, né? E assim sucessivamente. Então, conforme vimos, apesar de múltiplos pecados de justiça social, adoração nos espaços supostamente sagrados, continuavam de forma natural. Os ricos injustos gostavam de frequentar os santuários e exibir os seus sacrifícios, né, sonegando aí a Deus a verdadeira adoração. Isso não é diferente hoje. Hoje acontece isso em larga escala, né, em larga escala. Isso acontece em larga escala, lamentavelmente, mas a profecia de Amós está valendo hoje. O duro é que não se vê pregando, viu? Não se vê pregando. Se vê pregando proibição, mas não se vê pregando a palavra, não é? Pregando proibição de quê? Disso, daquilo, estereótipo, fatores culturais e tal, mas a doutrina bíblica, meu Deus, está longe, não é? E assim sucessivamente. Então precisamos ter cuidado para atentar para a nossa adoração, que a nossa adoração tenha justiça, para que Deus receba, sim, a nossa adoração. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os nossos jovens, que a boa mão de Deus recaia sobre a vida de todos vocês, né? E se você gostou da aula, você pode comentar, fazer suas perguntas aí no comentário, e eu responderei a todos gradativamente, tá bom? Um abraço. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar a vida. Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe para seus amigos, para que possamos chegar mais longe com a palavra de Deus. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A próxima aula estaremos falando sobre Obadias, tá certo? Um abraço.